queridos irmãos e irmãs, aqui presente e também presente através das redes sociais. Hoje, como o Padre já falou, nós iremos refletir sobre o nosso quinto encontro, último encontro de preparação para a campanha A Quaresma. Estamos aí refletindo os temas da campanha da fraternidade, entrando aí na Semana Santa, e hoje nós somos convidados a refletir sobre esse tema, lembrando assim que o tema da campanha da fraternidade deste ano já nos chama à vivência dessa paz, a vivência diária da paz em nossos convívios. Como disse o Padre no início da celebração, nós somos convidados a ser promotores da paz, que muitas vezes a gente deixa de lado e não promove a paz, e sim muitas vezes as intrigas e tantas outras coisas que nos separam, que atrapalham a nossa convivência. E lembrando assim que conviver, essa palavra conviver, que já é próprio do nosso tema de hoje, significa proximidade, ou seja, participar da vida do outro. E quando falamos assim dessa proximidade, não é somente com aquelas pessoas que a gente conhece, não é somente com aquelas pessoas que estão próximos de nós, e sim com todos. É olhando para o Evangelho, é olhando para o que o Senhor tem para cada um de nós e acolher a todos, mesmo aqueles que a gente não conhece, que a gente não tem muita simpatia, que a gente muitas vezes não aceita a opinião, a forma da pessoa ser. Mas é importante acolher. É o próprio Evangelho que nos chama a isso. E para essa convivência, esse convívio em nossa vida, esse convívio lá nas nossas casas, lá nas nossas famílias e em tantos outros lugares, é preciso a experiência de Deus. Se não fizermos a experiência de Deus, se não tivermos essa intimidade profunda de Deus, a gente não vai conseguir ter uma boa convivência com os nossos irmãos e irmãs, lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, na comunidade e em tantos outros lugares. E para falar assim um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais esse tema, acredito assim que seja importante trazer presente os temas que a gente refletiu durante todo esse tempo da Quaresma. Tivemos o primeiro encontro, tivemos o segundo, o terceiro e o quarto. Hoje é o quinto encontro. E o primeiro encontro ele nos chamou a refletir um pouco sobre o amor, a paz que gera o amor. E que paz é essa que gera o amor? Por que será que a campanha da fraternidade trouxe esse tema? Por que será que ela trouxe? Porque o amor também, precisamos saber que é o ponto de partida. Se nós, primeiramente, não dar esse passo do amor, amar a nós mesmos, amar os nossos irmãos e nos deixar amar. Isso que é refletir sobre esse amor. E já foi refletido. E no nosso segundo encontro nós fomos convidados a refletir sobre o diálogo. Esse diálogo que nos convida não somente a conversar, como a gente muitas vezes pensa que é. Não é uma conversa, e sim realmente um momento de escuta. O diálogo não é nada mais, nada menos que a escuta. Quando escutamos o outro, escutamos o que ele tem para falar, e aí a gente respeita. Isso é diálogo. E depois o terceiro tema que nos chamou a refletir sobre o perdão. O perdão que também é um dos pontos assim fundamentais na nossa vida, na nossa convivência. Se queremos ter um convívio de paz, nós precisamos trazer presente o perdão, vivenciar o perdão, praticar o perdão em nossos relacionamentos com nossos familiares, com os nossos grupos, na comunidade. Somos convidados a vivenciar esse perdão
E a gente aprende muito desse perdão com o próprio Cristo, que lá na cruz ele nos ensinou tão bem como perdoar. Perdoar aqueles que não fizeram tão bem com ele, mas ele perdoou. E nós, como cristãos, somos convidados a refletir e a praticar o perdão. E depois, por último, a gente refletiu sobre a compaixão, né? Essa compaixão que não é ter dó do irmão, não é ter pena do irmão, é se colocar no lugar do outro, é ajudar o outro a carregar a sua cruz, que muitas vezes não é fácil, mas ajudar o outro, né, a caminhar, mas ser generoso, amar a ele, ver que o outro está sofrendo e ajudar o outro a carregar um pouquinho do peso da sua cruz. Isso é compaixão, é se colocar no lugar do outro, amar o outro. E esses temas que foram refletidos da campanha da fraternidade, a gente pode trazer para os nossos relacionamentos, esses 4 temas que são fundamentais para a nossa vida, para nos nossos relacionamentos, nas nossas convivências. E aí a gente pode assim saber que a importância de tudo isso nos leva a esse convívio da paz, esse convívio em paz. Como diz o tema, né? A paz promove o convívio. Então, se queremos um convívio de paz, nós precisamos, primeiramente, vivenciar tudo isso, fazer uma caminhada. E essa quaresma, esse tempo de quaresma é para isso. É para fazer realmente uma caminhada, olhando para dentro de nós, percebendo que precisamos mudar para uma convivência melhor, para um diálogo melhor com o outro. E assim, como cristãos, nós precisamos saber que o que é mais importante é uma convivência pacífica. E aí a gente vai saber que nessa convivência pacífica nós precisamos primeiramente a cultivar alguns pontos importantes em nossa vida, que é principalmente o respeito, os gestos de delicadeza que muitas vezes a gente deixa de lado, esquece um pouquinho, e ainda a delicadeza, sobretudo a ternura também em nossos convívios. É o que muitas vezes falta. São pequenas práticas diárias que a gente vai deixando. Então somos convidados nesta noite, através deste 5º encontro, a pararmos um pouquinho, olhar para dentro de nós e percebendo que precisamos mudar, olhando para as nossas convivências, para as pessoas que a gente convive, né? Quais são as pessoas que convivemos diariamente? E aí a gente vai lembrar daquela pessoa que trabalha conosco, que mora conosco, né, que faz pastoral. E aí a gente olha para essas pessoas e vai percebendo como que é a nossa convivência. Isso já é até um gesto concreto para a nossa vida. Porque também essa campanha da fraternidade, o tema tem que trazer algo. A gente não pode somente passar por ela, mas ela precisa deixar marca dentro de nós. Não é somente para um período, e sim para a vida toda. A campanha da fraternidade é um tema, mas para ser vivido durante toda a nossa vida. E se a gente experimenta realmente esse Deus que nos convida a esse convívio, nos convida a essa paz, a paz que é o próprio Jesus presente em nossa vida, a gente vai viver bem, a gente vai viver melhor do que convivemos antes. A gente vai ter uma experiência melhor de Deus, não somente de Deus, mas com o outro. Porque quando fazemos a experiência de Deus, nós também fazemos uma melhor experiência no nosso convívio com o outro. Então, assim, peçamos ao Senhor que esse tempo tão dolorido, tempo de tantas dificuldades que a gente está vivendo agora, nós possamos crescer como verdadeiros cristãos, crescer como verdadeiras pessoas que amam, que acreditam em Deus
pedindo a Ele que estejamos abertos a esse Cristo que é paz, quer estar dentro de nós, quer viver dentro de nós, porque Ele precisa, Ele se deixa precisar de cada um de nós. Então peçamos a esse Deus que cuide de nós, que nos ajude a caminhar na verdadeira paz, no verdadeiro amor, sendo pessoas que sabem perdoar, que sabem conviver.